A pergunta é: por que num momento de grande intimidade, né, de maior intimidade entre duas pessoas, eu abuso ou eu permito que eu seja abusada? Oi, gente, voltei para a gente poder falar de um assunto muito importante, que será o assunto sobre o meu primeiro vídeo para o canal do João, né, deste ano, né, mas que como primeiro vídeo para este ano não temos como deixar de falar sobre isso. É algo falado já lá no episódio 9, né? Mas que eu acho interessante a gente poder resgatar para poder trazer esse ponto de reflexão, porque é algo atual e corriqueiro, infelizmente. São as relações tóxicas abusivas, né? Então, lá no episódio 9, tem uma parte da história que fala sobre uma relação abusiva e tóxica, né? Ou, né? Não tem como a gente falar de algo que acontece corriqueiramente hoje em dia, que é algo que comum, infelizmente, né? Porque é inconsciente, muitas vezes não se sabe por que ainda se vive aquilo ali, enfim, sem que a gente volte, né? Como é algo tão inconsciente, como é que a gente vai falar sobre isso sem que a gente volte a uma história pregressa, né? Não tem como a gente falar da estrutura humana, estrutura humana psicológica, mental, emocional, sem que a gente volte à história, né? Porque já fomos bebê, criança, adolescentes, enfim, adultos, e isso fala de uma história. Não tem como a gente falar de relacionamentos abusivos e tóxicos sem que a gente fale sobre a história, sobre uma história. Toda e qualquer questão, né, da estrutura humana, psicológica, a gente tem que voltar para a história, né? Principalmente nesse assunto de relações abusivas. Por quê? A pergunta é: por que num momento de grande intimidade, né, de maior intimidade entre duas pessoas, eu abuso ou eu permito que eu seja abusada? Por que nessa relação mais íntima acontece isso? Voltando um pouquinho, então, né? Quando a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce sem saber, ou seja, eu ocupo, enquanto bebê, um lugar de não saber. Eu não sei como fazer xixi, eu não sei como mamar, eu não sei como falar sobre o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, né? E aí, diante desse lugar de não saber, existe um outro que sabe, que vai me dizer o que eu preciso ser, vai me conduzir ao que fazer. É hora de mamar. Chorou, tá com fome. Chorou, precisa trocar fralda. Tem um outro que sabe. Esse lugar, ele fala muito sobre as estruturas psicológicas e emocionais das pessoas. É uma grande questão, né? Então, a partir do momento que tem um lugar que eu ocupo enquanto bebê, de não saber, e paralelo a isso, existe alguém que sabe, que vai me dizer o que eu devo ser ou fazer, que vai me dar a condição, vai me colocar a fazer algo que eu não sei o que é, nem como fazer, é onde a gente encontra essa posição delicada dos relacionamentos abusivos e tóxicos. Por quê? Porque a partir do momento que tem alguém que me fala o que fazer, eu, a partir de um bebê, me torno criança, me torno adolescente, e, enfim, adulto, e a partir desse relacionamento não saber e saber, conforme eu vou fazendo ou como eu faço essa separação,
é que fala sobre o lugar que eu vou ocupar diante de relacionamentos. Principalmente explica por que permito que isso aconteça ou me encontro em relacionamentos abusivos e tóxicos. Por quê? Vamos usar o exemplo do vídeo. Uma mulher, né, e um homem que traz essa condição abusiva, né, para o relacionamento com esta mulher. Então, eu te bati, eu te chutei porque você é uma chata, porque você me provocou. Eu te xingo e eu te, te chamo de chata e eu te bato e eu te dou um soco e eu te chuto porque foi você que provocou, porque você errou, porque você não lavou a minha blusa, porque você não fez aquilo, porque você não me telefonou, porque você que saiu com as suas amigas, porque você... e aí uma infinidade de questões. E aí eu me pego, né? Porque aí existe um lugar infantil de uma história, né? E sobre esse lugar infantil dessa história, eu me pego pensando, onde foi que eu errei? O que será que eu fiz? Tem alguém que tá me falando que eu tomei um chute, um tapa, o que for, um xingamento, porque eu causei isso. Então, o que esse outro sabe que eu não sei? Então, esse outro sabe mais do que eu. Então, o que é que eu fiz? Então, será que eu errei? Então, eu me pego num lugar de dúvida. O que será que eu causei? Será que eu não deveria ter falado isso? Será que eu poderia ter falado de uma forma diferente? E se eu tivesse falado de uma outra forma, talvez isso não teria acontecido? Então, tá bom. Então, talvez eu tenha feito alguma coisa errada. E aí, vocês percebem que a partir desse momento eu alimento o fato de permanecer nesse relacionamento, né? O quanto que isso torna difícil a saída, porque então da próxima vez eu vou fazer diferente, né? Porque se ele sabe de algo que eu não sei, né? Então da próxima vez eu vou fazer diferente, mas da próxima vez vai ser a mesma coisa e a mesma fala. Você fez, você errou, você não fez. Então o que eu poderia ter feito diferente? E aí constrói-se, né, uma dificuldade de poder sair desse relacionamento. Que difícil isso, né? Porque então eu fico porque eu errei, eu fico porque eu tenho que saber de algo que eu não sei, eu fico porque tem alguém que sabe, tem alguém que me diz como eu devo ser, tem alguém que me diz que eu tô errada. Então, se tem alguém que me diz que eu tô errada, então eu devo ficar porque então eu devo não errar mais. E eu me coloco nessa situação. Abusiva, tóxica. E aí, em que momento que eu posso sair dessa relação? Isso pode acontecer em todas as relações, porque não se trata de um homem e de uma mulher, né? Ou de uma mulher e de um homem, porque mulheres também abusam, também são tóxicas. O abuso também está no lugar onde eu permito ser abusada, então eu também me abuso, enfim, né? Entre homens, entre mulheres, enfim, não importa o tipo de relacionamento. O que está conectado a relações tóxicas e abusivas é esse lugar de não saber e saber, não saber e saber. Conforme eu faço a separação nas etapas da minha vida sobre essa relação de alguém que sabe e eu não sei, é como eu vou conduzir outras coisas na minha vida. Diante da dificuldade de sair desse relacionamento, o que eu devo fazer? O que eu sugiro que seja pensado? Se tiver alguém que está assistindo esse vídeo agora e que está passando por isso, o que eu digo para você buscar? Busque saber sobre a sua história. A gente sempre vai falar disso. Em qualquer vídeo que eu fizer pro canal do João, a gente sempre vai falar, busque saber sobre a sua história. Diante disso, desse tema, busque saber sobre a sua história e busque um valor radical, um valor seu, um valor intrínseco que é teu. Qual é o meu valor? O que é?
Às vezes pode ser uma única coisa, não é o meu valor geral. Às vezes é uma coisa que daquilo eu tenho um lugar de saber também. Não preciso que o outro me fale sobre isso. Eu sei também. E aí a possibilidade de sair. Então eu digo pra ti que estiver assistindo esse vídeo, que estiver passando por isso, vá conhecer a sua história. Vai saber como que se passaram as etapas da sua vida, como que se deram as separações. Através disso você vai encontrar um ponto, um lugar de valor, um lugar de eu também sei sobre algo, não preciso ficar aqui. E eu desejo que você encontre esse lugar. Desejo que todos nós encontremos esse lugar, porque não só atuamos nesse lugar diante de relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Que às vezes não são nem relacionamentos amorosos, podem ser outros tipos de relacionamentos, amizades, trabalho, né? Mas todos nós passamos por isso em algum momento, e eu desejo que todos nós encontremos esse lugar. Desejo também que podemos resgatar esse tema em outro momento, né? Em outra ocasião, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Se alguém tiver algum comentário, se quiser compartilhar a sua história anonimamente, para que a gente possa discutir, para que a gente possa debater isso, é riquíssimo, é importante, e que esse seja um canal de troca. E se esse for o lugar que você encontrar para poder falar sobre isso, fale, não deixe de falar, a gente vai te ajudar. Um beijo.